Gente, hoje temos no Show Business Marco Stefanini, CEO e fundador da Stefanini. Essa empresa não é muito conhecida no Brasil, mas ela é uma multinacional brasileira. Emprega 25 mil pessoas em 41 países. Não percam! Oi, Marco, bem-vindo ao nosso Show Business. Muito obrigada pela sua disposição, pela disposição de horário. Você que tem subsidiárias em 41 países, a Stefanini tem subsidiárias em 41 países. Eu imagino que você não deve nem dormir para administrar tudo isso. Queria perguntar, assim, começar perguntando, qual é a lição que você tira dessa pandemia? Espero que ela esteja passando. Primeiro aí, obrigado pelo convite mais uma vez a estar com você, Sônia e todo o time do Showbiz. Sempre é um prazer aí estar com você. Segundo, se ela está passando, acho que ainda vai ter alguns percalços, né? Teremos aí alguns meses mais emocionantes, mas eu acho que no prazo aí de pelo menos 4 a 6 meses, eu acho que realmente aí vai passar, né? E no fundo vai demorar muito mais do que nós imaginamos, né? Terceiro, acho que de impacto, acho que teve grandes impactos na sociedade, né? Primeiro, um impacto muito forte econômico, e a minha experiência diz que toda vez que você tem uma crise de fortíssimo impacto e muito rápida, o impacto não é igual para todo mundo, né? Então você teve áreas muito afetadas negativamente, né? A maioria afetadas parcialmente e conseguiram conviver com isso, né? Conseguiram ao longo do tempo, principalmente depois a partir do terceiro ou quarto mês, foram se adaptando. E alguns poucos setores que, no fundo, se deram muito bem com a crise econômica, né? Então, ela é bem desnivelada, né? Por último, eu sempre vejo a crise como uma grande oportunidade de se trabalhar melhor, né? Então, a crise ela força mudança de hábitos. Muitas vezes você tem pontos dentro da empresa que precisa melhorar. Então, com a crise, ele, no fundo, ele te força, né? É aquela hora que aquele ditado que a gente chama água vai batendo, aí você tem que sair nadando, né? Então, acho que o grupo Stefanini, eu mesmo pessoalmente, a gente procura tirar o lado bom dessas crises, né? E no fundo você sai mais forte do que você entra. Sua empresa é digital, então para você deve ter aberto vários novos caminhos, né, dentro da empresa. Sem dúvida, assim, na parte de digital, a gente percebe isso, né? Houve mudanças enormes de comportamento, mudanças de business agravadas pela crise muito rápida. Então, houve uma aceleração da transformação digital. No fundo, os elementos já estavam todos aí, né? Tecnologia, modelos de negócio. O que houve foi uma aceleração, né? Tipo assim, agora nós temos que fazer. E eu acho isso positivo. A gente, como uma empresa de tecnologia, eu diria que em certas áreas nossas a gente foi pouco afetado, ou afetado negativamente muito pouco, mas no todo a gente foi positivo, né? Nos primeiros meses sempre tem uma parada da economia, eu acho que a maioria sente um pouco. Mas a partir ali de junho, É o julho, susto, né? É o é o susto, susto. Marcos. É o susto. É o susto que a gente levou, né? E principalmente no Brasil, os empresários já são muito já experientes em crise. Em Então ele sustos, né? puxa, já está acostumado já. Então ele puxa o caixa, segura, mas aí ele percebeu que ele tinha que se movimentar. É uma crise diferente. Você tem que se movimentar, você não pode só segurar o caixa. Então, a partir da metade do ano, as empresas começaram a fluir um pouco mais normal, a grande maioria, né? Claro que varia de setores para setores, como eu já disse. Então, para nós, assim, foi um bom ano na prática, foi o melhor ano dos últimos 4, 5 anos, e a perspectiva para o próximo ano é muito positiva, porque boa parte dos projetos digitais, as empresas estão acelerando e desengavetando
agora no final do ano e certamente em 2021 vai ter um foco ainda maior no digital. Marco, vamos separar o mundo por partes, aliás, como ele já é separado, América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa. Você que tem esse privilégio de poder ter uma visão mundial da pandemia, me explica que você notou em cada parte do mundo diferente nessa pandemia. Quais foram as reações? Olha, a gente pode começar por eu acho que teve uma certa confirmação do que a gente chama de o mundo desenvolvido, principalmente Europa, Estados Unidos. Em geral, eles são mais melhores planejadores. Eles planejam melhores, organizam melhor, tá? E normalmente América Latina, os latinos, aqui Latinoamérica e Brasil, a gente não é tão bom para planejar, mas é melhor para, por incrível que pareça, para executar, velocidade. Então, no nosso caso aqui, a gente percebeu uma organização do ponto de vista de distanciamento social, chegando até o lockdown, bastante organizado da Europa. Eles foram fazendo, faseados, né? E a economia também, as empresas trabalham num ritmo mais, vamos chamar assim, mais espaçado, né? A América Latina já teve, primeiro, teve países como o Brasil que nunca fizeram um lockdown, mas sempre foi um pouco, não muito alinhado entre governo estadual, federal e municipal, então houve um desalinhamento bastante grande, mas que no fundo, o SUS, por exemplo, no caso do Brasil, ele conseguiu amenizar bastante, e para mim é o grande vencedor aí da pandemia. América do Norte aí surpreendeu. Normalmente também é mais organizado, mas no fundo também foi um pouco como o Brasil e a América Latina, né? Eles tiveram muito conflitos entre governo central, federal e o municipal e estadual, né? Então esse é um pouco do perfil geral. Depois, aterrissando um pouco mais, a gente percebe que o brasileiro, o empresário, o executivo brasileiro já está muito acostumado a crises, então ele reagiu muito rápido. Então, nos primeiros 15, 30 dias, ele já começou a segurar o caixa, ele começou a ter um impacto até forte demais. E aí eu acho que houve um amadurecimento da classe executiva brasileira, que ele deu uma arrefecida, ele segurou um pouco aquelas linhas clássicas de segurar a caixa e tudo, porque ia asfixiar a economia, principalmente em cadeias produtivas longas. Então você tem uma grande empresa que ela tem toda uma cadeia produtiva que fornece serviços e insumos àquela grande empresa. Então, se ele para tudo, ele mata toda a cadeia. Então, houve uma reflexão a tempo, né? E o que permitiu o Brasil, no fundo, vai ter um resultado negativo bem menos ruim do que era o esperado, né? E o próprio governo federal atuou bastante forte, principalmente na questão do voucher para a população de baixa renda, que é o que tem sustentado a economia agora no segundo semestre, né? Então a grande surpresa é saber como o Brasil vai se comportar sem esse voucher e agora com uma dívida pública muito maior, porque obviamente esse voucher não é de graça e a sociedade vai ter que pagar. Por último, a gente viu alguns países de maneira, principalmente países latinos, de uma maneira drástica o lockdown. A gente viu assim, da noite para o dia, o Peru, a Argentina, por exemplo, que eu acho que não foi bem conduzido, teve um impacto muito grande na economia, ainda mais forte que o Brasil. Então, eu vejo a América Latina sofrendo bem mais do que o próprio Brasil, do ponto de vista de PIB para esse ano, né? Marco, as suas empresas, seu faturamento, ele se divide como? Maior parte no Brasil. Eu estou vendo aqui que você fatura algo como 4 bilhões de reais por ano. Ele é concentrado aqui, é concentrado fora, é distribuído? Como é que é esse faturamento? Esse número que você citou, 4 bilhões de reais, é o número esperado aproximadamente para esse ano, tá? Tá. A gente tem hoje mais da metade do faturamento vem fora do país, né?
onde os Estados Unidos é a maior operação nossa internacional. Então, a maior é o Brasil e a segunda maior é os Estados Unidos, né? E a gente é bastante descentralizado e, basicamente, do ponto de vista de gestão, a gente trabalha, no fundo, com cinco grandes, vamos chamar, plataformas ou torres, né? Então, a gente tem Europa e Ásia-Pacífico, uma delas, depois Europa e Middle East e outra Latam sem Brasil, outra Stefanini Brasil, todas elas são Stefanines, e a quinta, que é o setor, vamos dizer assim, a torre que mais cresce, que é o que a gente chama de ventures. São uma série, são hoje em torno de 25 empresas digitais, né, que hoje estão muito aceleradas no seu crescimento, exatamente vamos chamar assim, pelas ofertas de vanguarda, ofertas muito voltadas ao negócio. Então, do ponto de vista de Stefanini, a gente se considera hoje um grupo, né, bastante diversificado e onde tem uma boa parte de receita que vem de digital. Parte dessa receita digital é dentro, que a gente chama de squads, desenvolvimento ágil, dentro da própria Stefanini, e boa parte desses faturamentos, receitas digitais, vem desse grupo de ventures, que é a quinta plataforma ou torre que eu comentei agora. Você tem 25 mil funcionários, né? É isso? Pelo mundo? Isso, em torno de 25, 26 mil. Olha, eu queria pegar esses dois números, a projeção de faturamento para esse ano e os 25 mil funcionários. Nessa pandemia, como é que isso se desenhou? Os seus 25 mil funcionários continuam onde estão? Você teve que pensar gente, contratar gente? E qual o impacto do câmbio nessa previsão de faturamento? Essa previsão de faturamento esse ano é em reais, né? Isso, vamos lá. Então, primeiro, a gente sim contratou, a gente tem empresa de tecnologia na base, tem uma certa rotatividade, né? Porque termina contratos, entram contratos, e a gente continuou contratando. Então, hoje a gente tem um modelo que a gente chama onboard digital, a gente contrata tudo digitalmente, então a pessoa manda documentos, faz tudo o onboard totalmente digital, né? Isso foi um avanço muito importante que a gente percebe que a maior parte do mercado ainda não tem uma solução dessa, então, no fundo, Que é nós. onboard? O que significa onboard? Tá bom. Então, o que que acontece? Você, quando vai contratar uma pessoa, você pode fazer recrutamento, entrevista, toda a documentação, toda a ambientação inicial, tudo digital. E depois toda a gestão das pessoas, né, da tua equipe digital. Então, tem sistema de mentoring, tem sistema de ponto, tem sistema de cybersecurity, tudo digital. Então, hoje a gente consegue fazer a gestão da empresa inteirinha digital e a gente percebeu que boa parte das empresas não tem esse modelo tão aperfeiçoado, então acabou se tornando, não é uma. Primeiro nós construímos uma solução interna e agora a gente está vendendo para o mercado, né? Agora, continuando, então a gente conseguiu contratar, né, pessoas, a gente aumentou o número, a empresa cresceu esse ano, deve crescer em torno de 20%, então é um número significativo pelo tamanho, né? Então por isso que eu comentei que foi um bom ano, né? Mas foi um ano duro, quer dizer, na verdade o resultado final é bom, mas obviamente a gente teve um nível de esforço ali entre março e maio muito grande para acomodar, não é apenas mover as pessoas para casa, é como é que você trabalha de uma maneira ainda mais eficiente, ainda mais produtiva e de melhor qualidade para os clientes. Então, diferente de algumas, por exemplo, às vezes numa indústria, uma empresa que o escritório vai para casa, mas a produção dela continua, né, nas fábricas ou na loja, a gente não. A nossa produção, nossa entrega, o nosso delivery é todo feito de casa. Então, hoje, a gente tem os 25, 26 mil funcionários trabalhando de casa. Nós não voltamos, a gente preferiu, porque esse movimento de ir e voltar,
ele pode ser custoso do ponto de vista de qualidade e tudo. Como a empresa conseguiu uma boa performance, a gente se manteve. Então, para nós não tem uma necessidade urgente de voltar. Então, nós estamos nesse ponto mais tranquilo. A gente só vai voltar na medida que realmente se resolver o problema, né? Agora, é claro que a gente estimula e procura apoiar a sociedade para a volta à economia, porque é importante para toda a sociedade, né? Mas para nós, em particular, não é. E por último, a única operação que realmente trabalha nos escritórios normais há muitos meses, por incrível que pareça, é a nossa Uhum. operação da China. Lembra? Acho que eu já tinha comentado com você. Foi. Ela sofreu a primeira onda. E a China conseguiu administrar muito bem e hoje eles trabalham dos escritórios normais. Então é o único time dos 41 países que trabalham no escritório. O restante está tudo em casa. Isso aí dá força para as especulações que o Trump fazia, tá? Não, Graças a pelo Deus amor de não faz Deus. mais. É. Marco, eu vou te interromper um minutinho e a gente já volta. Marco, estamos aqui de volta no nosso programa. Eu queria dar uma continuidade a uma pergunta que eu fiz no bloco passado sobre faturamento. Como você tem quase 50% do teu faturamento fora do Brasil, como é que o câmbio afetou o seu balanço? Porque seu balanço é em reais, né? Sim. Positivamente, quanto isso foi de crescimento lá fora, quanto isso é crescimento em relação ao impacto cambial. Explica um pouquinho para a gente. Na prática é o seguinte, quando a gente pode consolidar, que como são duas holdings totalmente separadas, a gente pode consolidar de maneiras diferentes, mas consolidando, claro, em reais, que é a nossa origem, o câmbio afeta positivamente do ponto de vista de receita, né? Então ele apresenta um crescimento maior por causa da desvalorização do câmbio. Só recordando que, na verdade, o dólar, realmente o Brasil desvalorizou, né? Então aumenta em reais em relação ao euros. Porém, as moedas da América Latina, mais ou menos, porque elas É, também sofreram desvalorização. Então a gente tem alguns países que, ao contrário, também impacta negativamente, que é o caso da Argentina, tá? Mas no frigir dos ovos, parte desse crescimento vem do câmbio, é verdade, mas parte vem do crescimento orgânico do negócio. Ou seja, a gente deve crescer mais que 20%, e eu diria que mais ou menos uns 60% vem de crescimento mesmo e uns 40% vem do câmbio, né? Agora, em termos de margem, não. A margem não, a gente não afeta porque você não tem grandes impactos que você normalmente produz e fatura no próprio país. Então, de margem não tem grandes impactos. alterações, né? Não. Marco, eu tô ouvindo aqui você falar e me veio uma coisa na cabeça. O Brasil não é exatamente conhecido pela alta tecnologia e inovação. Como é que você fez uma empresa desse tamanho justamente nessa área? Conta seu segredo aqui. Eu acho que primeiro o segredo, acho que de todo empreendedor é muito trabalho, né? Perseverança e acreditar no seu sonho, né? Mas é uma coisa interessante, até hoje é uma pena que o mundo não conhece a capacidade tecnológica do Brasil. O Brasil tem ótimos profissionais de tecnologia, sempre teve, né? Mas nunca foi reconhecido. A gente sempre, como país, nós somos sempre um pouco isolados, né? A gente não faz parte da cadeia produtiva global, poucos falam outra língua, poucos têm uma vivência internacional, então a gente acaba sendo um país mais isolado, que por incrível que pareça, uma característica de todo país que tem dimensões continentais, né? O Brasil, a China, a Rússia, o próprio Estados Unidos é um país muito isolado. É que todo mundo vai até os Estados Unidos, porque ele é o país mais rico do mundo, né? Dólar e o inglês, né? Que E o o mundo inglês inteiro também. fala. É o Mas dólar se e o inglês. você analisar, o americano médio, a maioria também nunca saiu dos Estados Unidos, é um cara bastante americano, né? Que é um pouco o perfil do brasileiro. Então, esse é um pouco o cenário. Agora, nós temos capacidade produtiva,
mas ainda muito pouco reconhecimento, diferente da Índia, que é muito reconhecida e muito famosa. Agora, na prática, é uma pena porque boa parte das exportações e toda essa parte de internacionalização nossa, de troca de serviços que a gente chama de nearshore, ou seja, um país de menor custo vender serviço para um país de maior custo, na prática, apesar de nós termos origem brasileira, a gente não faz pelo Brasil, né? É uma pena. A gente faz pela Índia, pelas Filipinas para os Estados Unidos, um pouco do México, mas também é muito pouco. E para a Europa Ocidental, França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, todos esses países da Europa Ocidental, nós oferecemos os serviços da Europa Oriental. Romênia, Polônia, Ucrânia e Moldova. Ou seja, ainda a região América Latina, incluindo o Brasil, ainda não conseguiu aproveitar o imenso potencial de exportar serviços de alto valor agregado. Então, esse é um pouco ainda da minha bandeira, vamos chamar assim, nos últimos 20 anos que a gente tentou levar isso do Brasil, mas confesso que ainda como região, né, como país, a gente não aproveitou essa oportunidade, ainda nós não somos muito voltados a serviço, a gente é muito ligado a bens, né? Agora, os 50% do teu faturamento vem de fora. Isso que eu queria saber, como é que foi? Você bateu na porta das pessoas, falou, olha, eu tenho esse produto que é diferente. Como é que foi? Como é que você se esparramou pelo mundo? Eu vou tentar resumir. A gente teve uma experiência muito pequena. A gente era muito pequeno em 95 e 96. Quando a gente abriu a Argentina, foi uma pequena, um teste, né, um test drive. A gente começou realmente a avançar organicamente, abrindo operações em cada país na raça a partir de 2000. Veio Estados Unidos, veio uma série de países na América Latina, né? Como é que é na raça? Isso que eu queria. Você não vai Tá contar seu bom. segredo aqui para ninguém. Não, não, acho que não tem tanto, não é tão. Não, a gente, na verdade, você não começa. O que que é na raça? Você não começa com uma aquisição, de comprar uma empresa fora, a gente não começou tendo já um cliente, por exemplo, às vezes eu posso ter um cliente global, isso é comum. E aí ele fala assim: ah, eu preciso da sua solução nos Estados Unidos. Você Tá. pode vender lá? Então é um caminho melhor. A gente não fez assim, a gente foi na raça, ou seja, começar do zero. E a gente usava muitos os contatos que a gente tinha de referência nessas empresas multinacionais para fazer contatos nos demais países, mas eu não tinha contratos, né? Eu só tinha Ter contatos. contatos. Por isso que é na raça mesmo. E aí nós chegamos até 16 países, 16, 17 países até 2010. Mas ainda naquela época representava em torno, de menos de 10%, 8% do faturamento total, porque é muito difícil você arrancar do zero, né? Eles chamam de greenfield, né? Tá? E aí, a partir de final de 2010, 2011, nós fomos fazendo algumas aquisições. Aí sim a gente alavancou e hoje as operações internacionais representam mais de 50% da nossa receita total. Então, na prática, a gente fez um início que a gente chama orgânico, né, na raça, usando o meu termo aqui, e depois a gente fez uma aceleração, um complemento inorgânico. Então, a gente fez algumas aquisições que nos deram um patamar maior, né? Isso foi Então, foi esse o recente. modelo. Foi bem Foi recente. 10 anos atrás. 10 É anos que você- atrás que a gente, 9 anos atrás que a gente fez essas aquisições de maneira mais significativa no exterior, né? O seu crescimento, então, é mais orgânico mesmo, e não. Isso, a história nossa é um grupo, como eu saí do zero, a gente nunca teve investidor, a gente sempre teve que investir com os nossos próprios recursos, não é? Banco não, nem pensar. Aqui no Brasil Empréstimo. o custo financeiro é realmente precisa ter uma margem muito alta para o negócio se viabilizar, que nunca foi o nosso caso. Nosso negócio é muito estável, sustentável, é recorrente, mas margem baixa, né?
Então a gente teve que, nós demoramos vários anos para ter um mínimo de corpo para poder investir no Brasil ainda, e a gente foi trabalhando muito no orgânico, né? Até 2010, onde 2011, 2012, a gente fez uma série de aquisições no exterior, como eu já falei, e aí nós tínhamos planos ambiciosos para continuar essas aquisições. Nós somos até 2013, mais ou menos 2014. A partir de 2014, 2015, começa a inverter. Começa já a ter esse movimento digital que agora é tão forte, mas ele apareceu lá atrás. Então a gente mudou a estratégia, que eu acho que a gente acertou. Ao invés de ficar adquirindo empresas grandes que tinham faturamentos significativos, mas vamos chamar assim, que pertenciam ao mundo mais tradicional da tecnologia, a gente começou a fazer, a gente optou por fazer pequenas aquisições que na época as empresas digitais eram muito pequenas, mas era um investimento de longo prazo. Então Tá, ali a dava para gente pagar, né? trabalha, dava para pagar e mais do que isso, o caminho foi longo, né, para as empresas, o mercado corporativo aceitar. Então ele demorou um timing, né? O timing foi longo. Mas agora a gente já tinha percebido a partir de 2018, 19, que já estava acelerando. Agora, com essa pandemia, aí a aceleração é mais forte. Então, acho que a gente fez uma opção certa de não ter investido muito forte ali na faixa aí a partir de 2014, 2015 e deixamos para investir no mundo de digital, que no início o retorno era muito baixo, inclusive as empresas eram negativas, para agora ter um ótimo retorno a partir de 2019, 2020. Marco, vou te interromper mais uma vez, mas nós não vamos perder esse fluxo de ideias. Até já! Como é que esse mundo da tecnologia digital, etc., em relação ao governo, seja ele federal, estadual ou municipal? Eu acho que esse é um ponto, claro, nós como empresa sempre somos afetados quando tem uma mudança tributária, legislação tributária, quando você, né, o dia a dia do Brasil, que o ecossistema não é muito favorável, eu diria hostil às empresas, né? Agora, a gente tem uma vantagem no nosso negócio que a gente não tem grandes impactos do governo diretamente, né? Não tem licença ambiental, então a gente na prática, a gente vive muito mais, depende muito mais da nossa energia, da nossa iniciativa. Então a gente navega em mares que não tem muita regulação. Então, E o diferente de trânsito de alguns. concorrentes entre Brasil e lá fora, ele é livre? Então, Ah, algum tá. Vamos lá. concorrente seu Primeiro lá do fora? Brasil, tá. A gente não é um setor regulado, né? Então, Tá. diferente de outros setores, que nem bancos, seguros, saúde, né? Não é regulado. Também não dependemos de licença ambiental, como às vezes uma mineração, como algumas empresas assim. Também não. Do Congresso, po- também legislativo, não, também é muito pouco. Quer dizer, o que nos afeta, obviamente, são mudança tributária, que nem uma reforma tributária nos afetaria muito. O setor de serviço teria, se forem implementadas essas reformas que tramitam no Congresso, vai ser chame- bastante negativo para o setor de tecnologia e o setor de serviços. Na parte global, tá? Os países desenvolvidos, eles já não têm grandes taxações para importação de serviços, tá? Então, Estados Unidos e Europa, você pode exportar e não tem taxas de impostos desses países contra o Brasil. Eles importam, eles são mais um comércio livre. Então, a gente não tem essas barreiras também. O que tá. nós temos uma barreira que é uma grande pena é entre os países da América Latina, tá? Porque diferente dos países da Europa, que eles têm um livre comércio, incluindo os serviços, na América Latina, entre os países não há livre comércio sem taxas. Então, o que que acontece? O país que exporta, ele nunca cobra taxa. Mas o país que importa, sim. Então, não existe um mercado só alguém exportando e ninguém importando. Então, quando o Brasil vende para a Colômbia ou vende para a Argentina, quem vai taxar é a Colômbia e a Argentina. Se alguém vende para o Brasil do Peru ou do México para o Brasil vai taxar. Então, na prática, o comércio de serviços, né,
entre os países da América Latina, ele quase inexiste. Por quê? Exatamente por causa do imposto. Então, essa é a grande barreira da América Latina. Todos os países cobram o imposto quando importam, quando vão comprar alguma coisa. E na prática inviabiliza, porque como todos cobram, o nível de serviços entre os países é É bastante baixo. baixo. Tá? Engraçado, eu ouço falar sobre isso há uns 20 anos, desde a criação do Mercosul, que isso iria ser enfrentado, que essa questão ia ser enfrentada, que ela ia ser resolvida. Nada. Nada. Na área de serviços, não. O Brasil e a maioria dos países da América Latina ainda tem uma visão muito de bens, né? Eu sei. Ou de commodities, seja de agribusiness, ou seja de mineração, ou de bens materiais, mas serviços, que é algo mais intangível, não tem esse foco, que é uma pena, né? Porque É, aqui você pega os principais países da América Latina, pega uns 6, 7 países, está falando de meio bilhão de pessoas e seria um pulmão de talentos enorme para exportar para os Estados Unidos, porque a gente está mais ou menos no mesmo time zone, né? No mesmo fuso horário dos Estados Unidos. A Índia hoje ela vende mais de 100 bilhões de dólares de exportação de serviços, né? É mais ou menos quase a metade de toda o nível de exportação que o Brasil tem, total do país inteiro, é em serviços de tecnologia. eu lembro, Olha os o nível primeiros de call emprego. centers, os primeiros call centers foram instalados na Índia, né? E depois muito mais serviços de valor agregado, né? Então você tem um emprego massivo de mão de obra e de alta qualificação. Então o Brasil, como os países da América Latina também, não se ligaram nessa grande oportunidade, nessa grande janela, vamos chamar assim, de oportunidade estratégica para realmente alavancar não só a sua pauta de exportação, mas a própria sociedade em si, porque você gera produtos de valor, serviços de valor agregado, um nível de maturidade maior da sociedade e sem custo grande de infraestrutura, né? Você não precisa de porto, rodovia, ferrovia, nada disso. Você só precisa de infraestrutura de telecom. Desde 2010, que você começou a crescer mais rapidamente, quais são as transformações que as empresas passaram? O que elas te pediam há 10 anos atrás e o que elas exigem de você hoje? Deve ser muito diferente. Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente ter uma Claro. ideia? Essa é uma característica do setor de tecnologia, né? Ele é muito dinâmico, talvez seja o setor mais dinâmico do mundo, né? Quer dizer, é, e aí ao longo do tempo, o nível de exigência, o nível de solicitação dos clientes foi mudando muito, né? Você há 25 anos atrás trabalhava mais, as empresas trabalhavam mais a nível de talentos, de pessoas, né? Tá. Ao longo do tempo, você foi se exigindo já um nível de comprometimento, um nível de risco, comprar por serviço muito maior. Então, o mercado ele foi se estruturando de tecnologia, foi se estruturando mediante uma pressão dos clientes, né? Então, os clientes foram exigindo uma maturidade, um processo de maturidade das empresas de tecnologia muito forte. Por isso que a taxa de mortalidade no setor de tecnologia também é muito É alta, muito porque o grande, nível de é. exigência, o nível de você se reinventar, tanto do ponto de vista de tecnologia como do ponto de vista de gestão, é muito alto. E agora a gente tem, na verdade, nesses 33 anos de empresa, a gente já passou por 5 grandes mudanças de ciclos de tecnologia. É bastante, né? É um em cada, mas na média, um a cada 6 anos. E todos eles tinham um impacto muito grande nas empresas de tecnologia, que mudavam totalmente a tecnologia, muda o perfil do profissional. É como se o cara, um médico, tivesse que a cada 6 anos se reinventar vamos chamar assim, o estudo dele, todo o trabalho que ele faz, ele tivesse que vamos chamar assim, se reinventar a cada 5, 6 anos. Mas E na mesma esse especialidade, pelo menos, né?
Na mesmo Ou foco, não é isso. você ser cardiologista e virar Não, é pneumologista? mesmo Não. cardiologista, só que a forma como você vai trabalhar o teu grau de ensinamento, as suas ferramentas, são totalmente diferentes de um ciclo para o outro. Agora, nessa última, que é a transformação digital, ela tem um impacto ainda muito mais forte. Por quê? É uma combinação de tecnologia mais mudança de modelo de negócio. Então aqui você muda o mindset do usuário, né, do cliente, muda o mindset das pessoas, das empresas e muda o modelo de negócio apoiado por tecnologia. Então o impacto na sociedade como um todo é muito maior. Então você também percebe que tem várias empresas de tecnologias mais tradicionais não tendo uma performance tão adequada, e você tem hoje um novo grupo de empresas de tecnologia. Uma das características nossa é você exatamente conseguir combinar os mundos, porque uma empresa qualquer, seja do bens de consumo, seja um banco, quando vem todo esse impacto digital, ele tem que se acomodar, concorda? Ele carrega o que a gente chama de legado. Então ele tem que colocar o mundo novo, conversar com o mundo antigo. Então a gente consegue colocar esse mundo novo e conectá-lo, pelo menos integrá-lo ao mundo antigo e acelerar essa mudança, né? É, não é como o ser humano que tem um ciclo de nascimento, vida e morte, né? Não. Não readapta ele. Será que algum dia a gente vai chegar a isso? Aqui a vida é Vivemos bem eternamente? emocionante aqui. Na verdade, o que eu vejo, tá? É mais assim, esse mundo emocionante da tecnologia, desse dinamismo todo, na verdade veio para outros setores. Na verdade, isso se alastrou, inverteu o processo, né? Ao invés de se acomodar o setor de tecnologia, na verdade, o setor de tecnologia dinamizou todos os outros setores, ou todos não, mas a maioria dos outros setores. Você vê mídia, o que aconteceu com mídia, com varejo, né? É impressionante. Agora vem a parte do setor financeiro, né? Então você, no fundo, está invertendo, né? O mundo está ficando muito mais dinâmico, né? Marco, nosso tempo está terminando por aqui. Eu queria deixar nossos telespectadores com um ensinamento seu. Hoje, alguém que queira começar como você começou, né? Do nada, desenvolver esse império que você desenvolveu, que conselho você daria? Olha, hoje, acho que o principal é você define aonde você quer ir, né? Principalmente agora com essa cabeça digital, esse modelo de mindset digital, que tem muito a ver com o mindset do empreendedor, né? Na verdade, é você que põe o sarrafo onde você quer. E você vai lutar para chegar até isso. E aí vai ter que lutar muito, né? E agora, as condições digitais, esse ambiente digital, favorece muito o empreendedorismo, favorece muito, por exemplo, hoje a gente vê muitos jovens brasileiros pensando globalmente, que não é comum. Então, poucas empresas brasileiras que são globais, raríssimas, né? Mas hoje o jovem brasileiro já pensa diferente, porque a expansão global, ela é muito mais facilitada em relação a 20 anos atrás. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que é lindo, eu chamo de democratizar as melhores oportunidades de trabalho e de carreira. Por quê? Porque, na verdade, antigamente era, não só no Brasil como no mundo inteiro, as melhores oportunidades estavam em São Paulo, Rio, Paris, Londres. Hoje não. Hoje você pode desenvolver talentos, que a gente chama Stefanini Everywhere, quer dizer, você pode contratar talentos, pessoas maravilhosas, ótimas, no interior do Brasil, em outros países, em países mais longínquos. Então, E essa em casa, né? democratização. E E em trabalhando de casa, casa. exatamente. Então, você está abrindo isso. Então, repare, você tem condições técnicas muito mais favoráveis, você tem uma visão de mundo muito mais integrada e você tem uma democratização, ou seja, você aumenta imensamente o território das oportunidades, geograficamente mesmo falando, né? Então isso é bacana. Então eu acho, minha mensagem é, o mundo hoje é muito mais o capital intelectual do que o capital financeiro.
Então vai depender da gente. Então acho que a gente deveria acreditar nos nossos sonhos, mas executar, apenas tomar cuidado, porque o Brasil é um país bastante difícil para construir negócios. Então você vai ter que ser muito realista, não sonhar, mas com os dois pés muito no chão, porque senão você bate com a cara no chão. Olha, Marco, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo. Espero vê-lo aqui outras vezes. Um bom final de ano. Obrigado por me chamar novamente aqui. Sempre é um prazer estar conversando com vocês. A gente tenta passar sempre uma mensagem positiva, né? De meio copo cheio para todos. E obrigado, e certamente vamos ter um bom final de ano, apesar de algumas emoções aí do Covid novamente. Mas vamos passar, como diria o provérbio chinês, tudo passa. Então nós vamos sair dessa e vamos sair mais forte do que entramos. É aquele ditado, né, Marco? Tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ainda no fim. É isso aí. Obrigado, viu? Namastê. Obrigado, Obrigada a pessoal. você. Até mais. Tchau, tchau.